Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 15. Provérbios 15, nós vamos ler o verso de número 23. Diz assim a santa palavra do Senhor: O homem se alegra por dar uma resposta adequada, e como é boa uma palavra na hora certa. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus de toda graça, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu te peço, Deus, que o Senhor me abençoe nesta noite, tenha misericórdia de mim, perdoe as minhas falhas e me ajude, Deus, a expor as tuas verdades, Senhor, nesta noite. Ajude também os meus irmãos a compreender, que nós possamos sair daqui, Senhor, esta noite, colocando tudo em prática, Senhor, na nossa vida diária, para que o Teu nome seja glorificado através de nossa vida. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta noite eu fiquei na incumbência de falar acerca da importância ou valor do diálogo no casamento e na família. É um tema muito importante para nós, porque nós temos visto que realmente isso tem faltado dentro dos lares. E fiquei muito feliz quando foi me passado, mas também muito preocupado, porque tive que estudar bastante para a gente poder encontrar um bocado de coisa que falasse acerca disso. Mas o texto que nós lemos de Provérbios, ele diz que o homem se alegra por dar uma resposta adequada e como é boa uma palavra na hora certa. Como é bom o diálogo. O diálogo ele é extremamente importante para todos nós. E valorizar o diálogo, principalmente no casamento e dentro da família, e principalmente no lar cristão, tem que ser algo primordial para nossas vidas. O que nós temos visto é que essa questão do diálogo, ela muitas vezes, ela tem se, a cada dia mais, se esquecido dentro dos lares. E, geralmente, quando o casal, aqueles que se juntam para sair, para morar junto, ou casar-se, eles criam uma expectativa que muitas vezes não condiz com a realidade que nós vivemos. Não era para ser assim, mas essas coisas acontecem. Mas uma das coisas que nós devemos observar é que quando esse casal ele sai para morar junto, eles se casam e vão morar junto, nós temos que observar que ali vão morar duas pessoas que têm costumes diferentes. E ambas as partes têm que se acostumar com os costumes que a gente leva da nossa casa, da nossa família. E se adaptar a isso vai ser importante, porque não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. Alessandro disse agora há pouco que nós servimos ao Deus que para nós é impossível, mas para Ele tudo é possível. Há um relato de uma médica, ela é psiquiatra, terapeuta da família e de casais. Ela vai citar um trecho de um livro, e eu achei muito importante trazer isso para nós. O livro é chamado O Amor que Não Se Apega. O autor desse livro chama-se Eddie Wright, não conheço, mas o trecho é muito importante que está lá no livro. Ele diz assim:
A infidelidade, ela mata milhares, mas o silêncio, ele mata dezenas de milhares. Então veja só como é triste um lar, ou um casamento, ou uma família que não tem diálogo. Ele diz que a infidelidade mata milhares, mas o silêncio, ele mata dezenas de milhares. E o silêncio, ou a falta de diálogo, é simplesmente uma recusa em discutir assuntos importantes dentro do casamento ou dentro da família. E isso tem se tornado muito grave, porque tem sim acabado com relacionamentos. A falta do diálogo. Então, meus irmãos, o diálogo para nós, principalmente nós cristãos, o diálogo ele tem que estar sempre presente. Sempre presente em nossa vida. E o que é o diálogo? O diálogo ele é se preocupar, compreender as necessidades, os desejos, as preocupações, medos, os sentimentos um do outro. Mas dentro desse diálogo também deve se manter a amizade. É importantíssimo se manter uma amizade dentro do diálogo, principalmente entre casais. O diálogo, meus irmãos, ele torna um relacionamento extremamente sadio. Por isso a importância do diálogo no casamento. Uma vez que duas pessoas elas se unem e agora elas vão morar juntas, elas vão ter que compartilhar ali de momentos bons, momentos ruins. Elas vão ter que se respeitarem, elas vão ter que se amarem. E todas essas coisas elas só vão acontecer por meio de um diálogo. Não tem como nós nos respeitarmos se nós ficarmos em silêncio um com o outro. Como é que eu vou entender as necessidades da minha esposa se eu vivo dentro de um lar onde a gente não se comunica? Se nós não se comunicarmos, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer atos que vão desrespeitar ela, porque nós não dialogamos. Então precisamos pensar nisso. O diálogo ele é isso. Ele é entender, compreender as necessidades, o desejo um do outro. Então, uma vez que essas pessoas elas se comprometem a morar juntas uma com a outra, a se casarem, elas devem manter isso, conhecer um ao outro através do diálogo. Então, o diálogo muitas vezes, meu irmão, ele vai requerer de nós uma extrema dedicação. Como todo projeto de vida, o diálogo também ele requer dedicação e muitas vezes dentro do casamento. Quando nós queremos passar no concurso público, nós nos esmeramos estudando, muitos estudam anos para passar no concurso público. Quando eu posso falar com propriedade disso, quando eu quero atingir as minhas metas nas vendas, eu tenho que me dedicar. Quando uma pessoa ela quer ser bem-sucedida nos seus negócios, ela também se dedica para que ela tenha resultados bons nos seus negócios. A mesma coisa deve ser no casamento. O casamento exige de nós dedicação, empenho, planejamento e muita garra. E principalmente a presença do nosso Senhor. Porque se não for o Senhor em nossas vidas, jamais nós iremos conseguir. Jamais. Então aqueles, meus irmãos, aqueles casais que querem ter uma ótima relação conjugal, a primeira coisa que eles devem ter, ou que deve ser feita, é ter um bom diálogo. Quando nós temos um bom diálogo dentro da nossa família, seguramente nós vamos resolver os nossos problemas com muita sabedoria, com muita serenidade. Agora, quando o diálogo ele não existe, esses problemas eles são extremamente desgastantes. Porque o diálogo ele se torna desgastante. Em vez de ser um diálogo, ele se torna uma guerra. E isso é desgastante para nós, é desgastante para os nossos filhos, e muitas vezes é desgastante para aqueles que estão ouvindo essa guerra do outro lado. Por isso nós precisamos pensar muito nisso. Mas uma coisa que nós devemos pensar também é que, como nós estamos falando com cristãos, o diálogo entre os cristãos, ele é um encontro de duas pessoas que vivem na claridade.
Paulo vai dizer na carta dele aos Efésios, no capítulo 5, verso 8, não precisa abrir não, ele diz assim: no passado, o pastor leu esse texto há uns domingos atrás, ele disse: no passado vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Num passado, nós antes poderíamos ter uma guerra dentro de casa. Meus irmãos, nós somos luz no Senhor e nós devemos andar como filhos da luz. E nós devemos dialogar, não guerrear. Por isso o diálogo ele é importante no casamento e na família. Então, um dos primeiros passos que o casal ele deve tomar, ele deve desenvolver um bom diálogo, ter esse desejo de desenvolver um bom diálogo, porque dentro de um lar que existe um bom diálogo, seguramente, meus irmãos, as coisas serão resolvidas com muita tranquilidade e muita serenidade. E como isso pode acontecer? Geralmente, meus irmãos, as pessoas que compartilham do mesmo teto, do mesmo espaço físico, essas pessoas elas não conseguem ter um bom diálogo. Parece que o passar com a convivência, parece que nós vamos nos desgastando. Isso eu falo em casa, falo em trabalho, dentro de uma escola, de uma universidade. Parece que as coisas vão ficando desgastadas. Só que o mais grave é que nós temos visto isso dentro de um lar cristão, ou dentro dos lares cristãos. Nós não estamos conseguindo manter uma comunicação afetiva um com o outro. E como eu falei lá atrás, essa comunicação, ela parece mais uma guerra do que um diálogo. E um pai que ele não consegue agir ou dialogar corretamente com seu filho, provavelmente esse pai vai correr sérios riscos de ter grandes problemas lá na frente. Só que esse diálogo, ele não é só de pai para filho, ele também é de filho para pai. Então é um diálogo de mão dupla, que deve ser exercido tanto do pai para com o filho, como também do filho para com o pai. Um outro ponto que acontece é que os casais, marido e esposa, eles também parece que não estão conseguindo mais desenvolver um bom diálogo. E seguramente, esses diálogos, eles vão causar muito desgaste na nossa vida. Muitos desgastes. Então nós precisamos, meus irmãos, aprender o que é o diálogo e exercitá-lo em nossa vida. Esses diálogos também que existem dentro da família e os desgastes que ele tem, está associado direto ou indiretamente com o mau uso dele. Nós temos usado esse momento de dialogar de forma errada. E aí talvez é isso que tem tornado o diálogo, tem feito com que nós usemos ele de modo errado. Porque nós temos que entender o que é o diálogo, meus irmãos. O diálogo ele não é simplesmente uma conversa, mas o diálogo ele não é também uma discussão ou um debate. O diálogo ele é muito mais que isso. No diálogo não se deve pretender convencer o outro, mas deve se fazer entender-se. No diálogo nós devemos nos fazer entender. No diálogo, meu irmão, eu não devo me preocupar em argumentar. No diálogo, eu devo escutar o que o outro tem a dizer. Por isso que nós precisamos do Senhor. No diálogo também, meus irmãos, eu não devo ficar na defensiva. Porque todas as vezes que eu fico na defensiva, eu fico sempre procurando um jeito de atacar. Todas as vezes que você está ali no diálogo e você fica lá na defensiva, você vai atacar. E muitas vezes nós atacamos de forma muito grossa. Então o diálogo também, meu irmão, eu também não devo ter receio de perder. Na verdade, nós não perdemos no diálogo, mas nós aprendemos com a verdade que o outro tem a nos dizer. Isso é importante. E no diálogo também, eu não devo ter receio que o outro me mude, ou que ele afete as minhas convicções. Não, eu devo escutar o que o outro tem a dizer, eu devo conhecer um pouco um do outro, tirar ali pontos positivos, e ali agora eu vou mudar e mudar para melhor. É bem interessante isso, que muitas vezes,
dentro do nosso lar, dentro do nosso relacionamento, acontecem diálogos que são repetitivos. Quando há um passado atrás, Raquel, ela pegava muito no meu pé acerca dos gastos. Tu gasta demais. E sempre o assunto voltava para isso. E aquilo eu achava um saco. Você gasta demais, porque não sei o quê. E a gente não, né? Que eu não queria comprar, mas ela era doida para comprar uma casa. E eu gastando, como é que ia comprar casa? E sempre ficava aquilo. Tu gasta demais e tal. Só que, passado o tempo, eu comecei a entender que aquele diálogo era muito importante. Muito importante. Porque, realmente, eu gastava com muita futilidade. E hoje, meus irmãos, as coisas mudaram. Eu não gasto mais. Ela agora quer e eu não gasto. Louvado seja Deus, me converti. Então, percebe como é importante? Não é questão do outro mudar você ou mudar as suas convicções. É você olhar para o diálogo, você tirar pontos positivos dele, mudar e mudar para melhor, meu irmão. Mudar para melhor. Então, quando nós passamos a observar o diálogo dessa forma, ele muda completamente na nossa vida. Porque esse diálogo, meus irmãos, ele nunca acaba. Enquanto existir vida, vai existir esse diálogo. Welton, você faz muito isso. Alessandro, cuidado, Alessandro. Mas nós devemos ouvir esses diálogos. Realmente eu estou errando nesse ponto. Olhar para aquilo que realmente tem atrapalhado o nosso relacionamento, tirar o ponto positivo e vamos mudar para melhor. O nome do Senhor vai ser glorificado. Então, casais que não conseguem desenvolver um diálogo criativo, eles vão ter uma péssima qualidade no seu relacionamento e vão acabar, vai acabar surgindo inabilidade. Nós não vamos ter habilidade para tratar determinados assuntos. Porque nós não queremos mudar, nós não queremos ouvir aquilo que o outro tem a nos dizer. Mas como nós aprendemos isso? Olhando para a Escritura. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 13. Nós vamos ler 3 versos. Diz assim, a partir do verso 21, tá? Diz: como o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá, nem a sua mulher, Manoá compreendeu que era o anjo do Senhor. Ele disse à sua mulher: certamente morreremos, pois vimos a Deus. Mas a mulher lhe respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereais das nossas mãos. Não teria nos mostrado essas coisas, nem teria nos revelado o que nos revelou. O texto ele vai falar acerca de Manoá e a sua esposa, os pais de Sansão. A esposa de Manoá, ela recebe a visita do anjo e ela leva essa notícia ao seu marido e, consequentemente, o seu marido ora a Deus para que o anjo retornasse novamente e pudesse dizer a ele as instruções como era que ele deveria proceder com o nascimento do menino. E assim acontece. O anjo visita novamente a esposa de Manoá. E eu digo esposa de Manoá porque o texto não diz o nome dela, tá? Então ele visita novamente a esposa de Manoá e aí ela vai, chama ele e ali o anjo diz as coordenadas como eles deveriam agir. É interessante nós observarmos esse texto porque Manoá e a sua esposa, eles eram pessoas simples e eles não tinham privilégios, riquezas, essas coisas, mas eles estavam satisfeitos com o pouco que eles tinham.
e também com a vida que eles levavam um com o outro. Eles ouviam com atenção um ao outro, eles acreditavam naquilo que um ou outro falava entre eles, né? Eles se aconselhavam um com o outro e eles confiavam, né, um no outro, e não havia muitos questionamentos acerca de um para com o outro. Estou dizendo que não havia muitos, tinha questionamentos, mas não havia muitos questionamentos. Ou, em outras palavras, Manoá e a sua esposa, eles eram grandes amigos. E grandes amigos, eles confiam um no outro. E eles fortalecem um ao outro. E esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, é que o diálogo, ele nos torna grandes amigos. E esses grandes amigos, ele fortalece um ao outro. Veja que o texto nos diz que Manoá, no verso de número 22, ele se preocupa. Porque Manoá, por ser israelita, ele sabia aquilo que o Senhor tinha falado a Moisés, de que não podereis ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Só que Manoá, por essa preocupação, ele vai à sua esposa dialogar com ela. Certamente nós morreremos. Aí veja só o que é que a esposa dele diz no verso de número 23. Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereais das nossas mãos. Também não teria nos mostrado todas essas coisas, nem teria revelado o que nos revelou. É mais ou menos assim. Ele chegou com a cabeça quente, preocupado. A esposa não contribuiu para que a cabeça dele explodisse, mas ela chegou e disse assim: acalma, Manoá. Se Deus quisesse nos matar, Ele tinha nos matado. Esse é o diálogo entre amigos. É isso que o diálogo faz conosco. Isso que o diálogo deve fazer com a esposa e com o esposo, com os pais e com os filhos. Ei, acalma, vamos conversar. Vamos conversar. Então nós observamos isso. Manoá, ele teve medo. Um outro ponto interessante é que Manoá e a sua esposa, eles tinham também uma comunicação bastante apurada entre eles. Por eles serem muito amigos, eles tinham exclusividade um do outro. Ou seja, Manoá gostava de levar as suas notícias à sua esposa, e a esposa também gostava de levar a Manoá. Quando ela recebe a notícia do anjo, ela não vai lá, provavelmente ela estava no campo, ela não vai procurar outras mulheres que estavam lá no campo. Não, ela espera chegar em casa e contar ao seu amigo, ao seu melhor amigo, Manoá, o seu esposo. Agora eu queria fazer duas perguntas essa noite. Você, esposa que está aqui, o seu marido, ele pode ter em você a melhor amiga? E você, homem, que está aqui esta noite, sua esposa pode ter em você o melhor amigo? Ou será que as más notícias e as boas notícias nós precisamos dar os de fora, em vez de dar os de dentro de casa? A nossa amiga, aquela que o Senhor deixou como auxiliadora para nós. Se nós estamos praticando isso, nós precisamos nos arrepender. Porque muitas vezes nós preferimos dar atenção ou às boas ou às más notícias aos de fora, porque nos de fora nós encontramos mais atenção. Não encontramos a atenção devida dentro de casa. E nós precisamos pensar nisso, porque o diálogo, ele nos torna grandes amigos. Só que também, meus irmãos, e esse é o segundo ponto que eu queria ver com vocês, é que vai haver momentos em nossa vida que haverá diálogos difíceis. Vai haver. E para esses diálogos difíceis, nós precisamos pedir o auxílio do Senhor. Eu me lembro da história de José e de Maria. Observe bem, Maria, ela é uma jovem virgem, ela engravida de José, ela engravida,
E agora ela tem que contar a José que ela engravidou, sem antes ter conhecido José na intimidade. É um diálogo difícil, muito difícil. Óbvio que essa promessa já existia desde lá do Velho Testamento. Mas Maria agora estava nessa incumbência de agora chegar lá e dizer: olha, o anjo do Senhor me visitou assim, assado. E o texto de Mateus, ele vai dizer no capítulo 1, queria que você fosse lá para Mateus. Era tão preocupante o assunto, que o texto de Mateus, no capítulo 1, verso 19, vai dizer assim: José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Veja só. Mas o que nós observamos é que o próprio Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Porque esse Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Até mesmo se nós precisarmos chegar para nosso cônjuge ou nossos filhos e tratar de um assunto difícil. Porque quando nós olhamos o texto lá de Mateus, no capítulo 1, o Senhor vai dizer a José: José, não temas. E lá em Lucas, capítulo 1, verso 30, ele também vai dizer a Maria: Maria, não temas. Agora me diga uma coisa, esse Deus que falou com Maria e falou também com José, você acha que é o que Ele quer, é deixar os relacionamentos viverem em desarmonia? Não. O Deus que fala com um é o Deus que também fala com o outro. Então, portanto, meu irmão, não temas. Se você tiver um assunto difícil a tratar com a sua esposa, ou você com o seu esposo, não temas, ore ao Senhor, porque este Deus que tratou com Maria e com José, é o mesmo que trata comigo e com você. E nós precisamos entender, meus irmãos, que vai vir assuntos difíceis, diálogos difíceis em nossa vida. E nós precisamos clamar a esse Deus: Senhor, me ajude, porque eu preciso tratar disso. Me ajude, Senhor. E eu tenho certeza de uma coisa, meus irmãos: tudo dará certo se nós colocarmos o Senhor à frente do negócio. Porque tudo vai sair conforme a vontade desse Deus. Um terceiro ponto que eu queria também falar com vocês é que muitas vezes o diálogo ele tem sido uma barreira para nós no geral, tanto para a esposa com o marido, como os pais com os filhos, porque nós temos uma dureza de coração muitas vezes. E como é que nós vamos vencer essa dureza de coração? Não precisa os irmãos abrir. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso de número 18, ele vai dizer assim: enchei-vos do Espírito. Um cristão, ele tem que andar cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Porque, meus irmãos, quando nós estivermos cheios do Espírito, meus irmãos, não vai haver barreira, não vai haver dificuldade, não vai haver absolutamente nada. O diálogo para nós vai ser algo normal. Nós vamos ter o prazer de sentar com o nosso cônjuge, sentar com os nossos filhos e podemos dialogar acerca de assuntos tanto dessa vida como também do Senhor. Porque aqueles que estão cheios do Espírito, o apóstolo Paulo diz que quando nós estamos cheios do Espírito, no verso de número 19, ele diz que nós vamos falar entre nós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando ao nosso Deus. E ele vai dizer no verso 21, quando vocês estão cheios do Espírito, vocês vão se sujeitar uns aos outros. Percebe como é importante estar cheio do Espírito? Para que a gente possa quebrar essa barreira que existe em nós, essa dureza de coração. Então, meus irmãos, esta é a ordem: sermos cheios do Espírito. Se nós formos cheios do Espírito,
com certeza, meu irmão, teremos uma comunicação abençoada dentro do nosso lar. A dureza de coração, meus irmãos, é tão presente na maioria das famílias que, como eu falei lá no início, não existe diálogo, existe guerra dentro dos lares. E o apóstolo Tiago, na sua carta, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Tiago, ele vai atribuir isso às obras da carne. E eu tenho mais uma pergunta a fazer. Nós estamos agindo pelo Espírito ou agindo pela carne? Se nós estamos agindo pelo Espírito, nós estamos cheios do Espírito. Mas se nós estamos agindo pela carne, Tiago diz: esses prazeres, essas guerras, será que não vêm dos prazeres que guerreiam os membros do vosso corpo? Meus irmãos, eu e você, quando nós nos casamos, nós prometemos diante de Deus que nós cuidaríamos do nosso cônjuge, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. Nós não prometemos diante de Deus sermos grossos, ignorantes, sem querer escutar o nosso cônjuge. Nós não prometemos isso ao Senhor. E tenha certeza de uma coisa: no dia que você se casou, antes daquelas testemunhas que estavam lá, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, o juiz que estava lá, Deus estava lá vendo aquele que você dizendo: sim, eu prometo sim cuidar dela. Então nós prometemos diante do nosso Deus que nós iríamos cuidar, que nós iríamos ouvir. Nós prometemos diante dele. De onde vêm essas guerras? Estamos agindo pelo Espírito ou estamos agindo pela carne? Um quarto ponto, meus irmãos, que eu queria tratar com vocês é que no diálogo nós precisamos exercitar o fruto do Espírito. Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer o seguinte, capítulo 5, verso 22: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu separei 2 para que a gente pudesse refletir acerca disso. Primeira é a paciência. Nós admitimos, meus irmãos, que certos gênios, eles são mais incompatíveis do que outros. Entretanto, meus irmãos, nós entendemos que o Espírito Santo, ele produz em nós esse fruto, longanimidade ou paciência. O Espírito Santo produz em nós, tá? E essa longanimidade, ela está em nós para que a gente possa superar as diferenças naturais que existem. Provavelmente, em boa parte dos divórcios cristãos, o que existiu não foi incompatibilidade de gênio. Não foi isso. Foi incompatibilidade com o Espírito Santo. Por que, Udenberg? Aonde esse Espírito está, esse fruto, paciência, ele atua. Ele atua. Então não foi incompatibilidade de gênio. A paciência, meu irmão, ela é importantíssima. E nós precisamos exercitar isso no diálogo. Porque parece que quando o diálogo ele vai avançando, nós vamos perdendo a paciência. E isso é de um para com o outro, porque às vezes tem um que está querendo tirar a paciência. E nós precisamos pegar as escrituras e dizer: você tem esse fruto?
Então você precisa exercitar. Então, segundo essas estatísticas, a maior parte dos divórcios é justamente por isso. Um outro ponto também que ele tem nessa questão do divórcio é que os cônjuges, eles não estão conseguindo lidar com a raiva. Quando essa raiva se instala, nós não conseguimos manter um diálogo agradável. Sempre vai acabar em brigas desgastantes, com palavras grosseiras e muitas vezes palavras humilhantes. E nós precisamos ter paciência, meus irmãos, um com o outro. Nós estamos vivendo esse tempo que parece que a paciência ela tem esgotado. A gente que passou esse tempo dentro de casa, parece que o negócio piorou. Mas, meus irmãos, nós somos cristãos. E nós precisamos exercitar esse fruto em nossa vida. Um outro fruto que nós precisamos exercitar é a mansidão. Paulo cita essa palavra lá no livro, na carta aos Gálatas, e ele diz que mansidão é gentileza nas atitudes, no comportamento. Alguns tradutores da Bíblia, eles disseram que essa palavrinha mansidão, eles botaram lá, sempre falar de maneira suave, ou jamais levantar a voz a outra pessoa. Ter mansidão no diálogo, meu irmão, é ter capacidade pelo Espírito Santo de suportar com gentileza e com paciência as provocações que inevitavelmente vão aparecer. Mas nós precisamos exercitar esse fruto, ter mansidão. Meus irmãos, mas há um ponto interessante aqui, que possa ser que tenha alguém aqui que tenha marido ou esposa descrente. E aí você pode dizer, como é que eu ajo dessa forma com ele? Por isso que eu gosto da Bíblia, viu? Sabemos o quanto é difícil uma esposa com um marido descrente poder exercitar a paciência, a mansidão diante desse homem descrente, ou ao contrário, né? Vice-versa. Nós não podemos negar isso é fato. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, ele observando que o Senhor, o nosso Deus, ele não estava nem no fogo, nem na tempestade, mas o Senhor estava na brisa suave e mansa. Aí nós vamos para o Novo Testamento, nós observamos Jesus, lá em Mateus, no capítulo 11, verso 29, Jesus dizendo assim: eu sou manso e humilde de coração. Alessandro disse hoje, está aqui para nós sermos manso e humilde de coração. Então, meus irmãos, quando se tem uma beleza de um espírito manso nas nossas vidas, esse espírito manso, ele vai quebrando barreiras. Então, o conselho é o seguinte: seja mansa, não haja com rancor, com ofensas ou com provocações. Uma das coisas que nós temos que entender é que se alguém tem um marido ou uma esposa descrente, o crente da história é você. Ele não tem um espírito manso, mas você tem. Então, nós precisamos exercitar isso. Semana passada eu estava conversando com um casal e no meio da conversa nós falamos sobre testemunho. E a mulher, ela se converteu e aí o marido descrente. O que foi que aconteceu, dona Ana? Ela vai querendo ir para a igreja e o marido dizendo: eita, agora tu vai dar o dinheiro ao pastor. Eita, nesses dias o cara vai ver lá, tu se enroscando com o pastor. E não sei o que, sempre o marido com essas palavras agressivas com esse casal, a esposa no caso. E ela espiritualizava muito as coisas. Quando ele falava isso, ela dizia: está repreendido, cão dos infernos. Ela dizia: meu amigo, olha, eu não tinha sabedoria não, eu fazia as coisas dessa forma. Aí ela disse: mas Deus falou comigo um dia tremendamente. Aí eu disse: foi mesmo? Ela disse: foi. E o Senhor disse a mim: fique calada,
no momento certo você vai pegar as escrituras e vai entregar a ele. E passou o tempo, um determinado domingo, ela estava indo para a igreja, e ele disse: eita, já vai dar o dinheiro ao pastor, né? Aí ela disse: antes de eu ir para a igreja, eu quero que você leia um texto. Você é bastante inteligente para você entender o que está aqui nessa escritura. Aí ela abriu Malaquias capítulo 3, verso 10, e ele leu. Ela disse que ele tomou um choque na hora, mas não falou nada. Fechou a Bíblia e disse: toma. Ela foi para a igreja. Passado uns dias, ele disse: eu quero ir para a igreja com você. Aí ele foi para a igreja. Chegou lá, Jesus, puf! Aí ele converteu-se. Passou o tempo. Eles estão saindo da igreja. Como a gente faz aqui, né? Um grupo de mulheres e um grupo de homens conversando. E ali, as mulheres conversando e uma mulher: meu marido, bebê, metendo a chibata no marido. Bebê. Aí ela, só escutando. Espírito Santo falando com ela: chame seu marido. E ela foi e disse: licença, um minuto. Filho, vem cá. Ele sem saber de nada: o que te fez vir para a igreja? Aí ele disse: quando eu vi que Deus mudou a vida dela. A crente ou o crente da história é você. Somos nós. Nós precisamos mudar. Se nós não mudarmos, nós estamos sendo compatíveis com aquele que é descrente. Nós estamos sendo compatíveis com ele. Quando eu vi que Deus mudou a vida dela, eu resolvi vir para a igreja, porque ele poderia mudar a minha vida também. E ela chegou para a mulher e disse assim: a senhora está agindo totalmente errado. Percebe como é importante? Meus irmãos, o quinto ponto é que nós precisamos dialogar com os nossos filhos, pais e filhos. Precisamos dialogar. Como pais, nós devemos ter em mente o quanto é importante nós dialogarmos com os nossos filhos. Eu sempre converso muito isso com o Elton, acerca de dialogar com os nossos filhos. Outro dia eu estava conversando com o irmão Diogo e o diácono Diogo, e a gente falando de como tem coisas que são difíceis da gente tratar com os nossos filhos. Eu digo: é verdade, meu irmão. Nós temos que pedir graça a Deus para que a gente possa nos encorajar, cheios do Espírito Santo, para a gente chegar lá e dizer: você está errado, tem que fazer dessa forma, porque a Bíblia diz que faz assim, assado. Nós precisamos disso, mas precisamos dialogar com eles. O que tem acontecido, meus irmãos, é que muitas vezes nós temos deixado esse diálogo para a igreja, ou até mesmo para a escola, ou para os amigos da escola. Temos deixado esse diálogo para eles, ou até mesmo para aqui para a igreja. Mas nós somos pais e precisamos dialogar com eles. Nós precisamos pegar a Escritura Sagrada e mostrar a ele: isso aqui desagrada ao Senhor. Isso aqui agrada ao Senhor. Isso aqui é pecado, meu filho. Isso aqui não é pecado. Nós precisamos fazer isso. E isso vem por meio de um diálogo. Precisamos sentar e conversar acerca dessas coisas. Porque, meus irmãos, se nós não mostrarmos, o mundo irá mostrar. E nós temos visto que isso tem sido uma guerra para nós. E nós temos que entender que nós vivemos numa guerra espiritual, que muitas vezes não vai nos deixar fazer isso. Mas nós precisamos sim pedir a ajuda ao Senhor. Senhor, eu preciso fazer isso. Meu filho precisa saber de mim. Ele não precisa saber das outras pessoas. Ele precisa saber de mim. Porque quando alguém for falar, ele sabe o que é que o Senhor condena e o que o Senhor aprova. E um ponto importante que nós precisamos mostrar para os nossos filhos é entender que eles precisam temer ao Senhor, e a partir do momento que eles temerem ao Senhor, eles vão entender que eles precisam respeitar os seus pais e a autoridade que foi dada aos pais. Então nós precisamos pegar a Bíblia Sagrada e mostrar a ele:
esse Deus aqui, ele é um Deus santo. E ele pune pecado. E isso vem por meio de um diálogo. Não é com guerras, com brigas, mas é por meio de um diálogo. Quando nós fizermos isso, meus irmãos, se eles não quiserem entender, consequentemente, meus irmãos, o problema vai ser entre eles e o Senhor, mas a nossa parte a gente vai fazer. Por que nós devemos fazer isso? Porque o que nós temos visto é um monte de jovem e adolescente rebelde, e isso o que é que tem implicado para o Evangelho? Um mau testemunho do Evangelho. Um mau testemunho. O presbítero Evandro, ele me prestou um livro chamado A Bíblia e Sua Família. Quem puder adquirir esse livro, é muito bom. E o livro, ele fala de um missionário chamado Erland Stigen. O senhor Stigen, ele pregava para a tribo Zulu. Essa tribo, ela conhecia alguns crentes da Europa que viviam ali na África do Sul. E o missionário Stigen, ele proclamava com toda a sua força o Evangelho para que essas pessoas dessa tribo, eles pudessem abandonar os seus deuses e se voltar para o Senhor. Então, em meio a toda idolatria daquele povo, o missionário Stigen, ele pregava o Evangelho com muita empolgação para que essas pessoas elas pudessem se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Só que o missionário Stigen, ele ouviu algo que nenhum cristão quer ouvir, ou pelo menos não deseja ouvir. O líder da tribo Zulu, ele chega para o missionário e diz o seguinte: não queremos ser crentes, também não queremos que nossos filhos sejam crentes. Quando dizemos a um filho Zulu vai, ele vai. Quando dizemos faz, ele faz. Gostamos dos nossos filhos assim. Não queremos que eles se tornem cristãos, porque os filhos dos cristãos são rebeldes e não respeitam seus pais. Suas filhas engravidam de homens que não são seu marido. Vestem-se de forma a provocar os homens. Não queremos que nossos filhos se tornem como eles. O pastor Augusto Nicodemos, ele disse que ao ouvir esse relato, ele disse que a alma dele chorou. E essa foi uma das grandes dificuldades do missionário Stigen de pregar o Evangelho. O testemunho dos crentes. Por isso que nós precisamos alertar os nossos filhos acerca disso, desse testemunho. E na continuidade, o pastor Augusto Nicodemos, ele diz algo interessantíssimo. Ele diz o seguinte, ele diz que ele vai informando sobre aquela conversa que o jovem rico ele teve com Jesus. E quando o jovem rico chega diante de Jesus, ele diz: o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus ele vai dizendo: conhece os mandamentos? E Jesus vai dizendo: não roubarás, não furtarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E o pastor Augusto Nicodemos, ele diz algo interessante. Ele diz: note que Jesus, ele coloca entre as evidências da vida eterna, honrar pai e mãe. Então você, jovem que está aqui esta noite, se você costuma desobedecer seus pais, você não quer dialogar com seus pais, você deve rever se a sua experiência com o Senhor ela é verdadeira. Porque honrar pai e mãe é uma evidência da vida eterna. Uma evidência. E nós precisamos refletir acerca disso. Então nós precisamos dialogar. O diálogo ele nos torna grandes amigos. Um fortalece o outro. Haverá diálogos difíceis. A dureza de coração, nós precisamos quebrar essa barreira. No diálogo nós precisamos exercitar o fruto do Espírito. E nós, pais, precisamos dialogar com os nossos filhos. Para nós concluirmos, só fazer uma aplicação. Seja amigo dos seus filhos e da sua esposa. Na verdade, seja o melhor amigo deles. Depois de Jesus, tá? Seja aquele que eles esperam para você chegar e contar as novidades do dia.
aquele que eles confiam em contar tanto as boas notícias como também as más notícias. Esposas e filhos, ajudem os pais. Eles não são super-homens. Eles precisam de você. E muitas vezes, nós, pais, passamos por problemas. E nós precisamos também de ajuda. Por fim, aproveite o tempo em família. Aproveite o tempo com a sua esposa. Aproveite o tempo com os seus filhos. A vida, ela passa muito rápido. Nós não sabemos o que sucederá daqui a 5 minutos. Eu peço que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos refletir acerca disso. O Senhor falou muito ao meu coração quando eu estava montando tudo isso aqui para que pudesse trazer para a igreja. E a minha oração é que Deus nos ajude. E se você se encontra nessa situação, eu quero orar junto com você e pedir que Deus nos fortaleça, porque eu também preciso ser fortalecido todos os dias pelo meu Senhor. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus de toda graça, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, e obrigado pelos Teus ensinamentos, Deus. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a sermos melhores pais, melhores esposos. As minhas irmãs serem melhores mães, melhores esposas. Aos nossos filhos, Senhor, serem filhos que obedeçam a Tua palavra. Pois, Senhor, aqueles que são desobedientes à Tua palavra, Senhor, têm dado um mau testemunho do Senhor. Isso é muito grave, Senhor, porque muitas vezes nós pregamos aos nossos familiares, mas eles não querem ser crentes, Senhor, por causa do nosso mau testemunho. E eu te peço, Deus, nesta noite, tenha misericórdia de nós e nos ajude para que Teu nome seja glorificado através de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.